Irmãos, quero chamar a sua atenção então para abrir a palavra do Senhor aqui em Romanos. Vamos lá, Romanos capítulo 12, né? Nós estamos ainda no capítulo 12. Hoje pretendemos fechar o capítulo 12, do verso 9 até o verso de número 21. Romanos, então, 12, do verso 9 até o 21. Nós já lemos o capítulo 12, né? Na primeira parte. Hoje nós estamos na parte 3. Vamos ler então os versos que nós vamos trabalhar, do verso 9 até o final do capítulo 12, então, verso 21. Eu vou ler aí, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torne a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar? Ó Deus de amor, nós te damos graças mais uma vez por esse dia, ó Deus, te agradecemos pela bênção de estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a tua palavra. Clamamos para que o Senhor nos dirija, teu Santo Espírito nos dirija, ó Deus, nos edifique, nos ilumine e possamos aprender um pouco mais, ó Deus, da tua vontade. Obrigado pela vida de todos os irmãos e irmãs que estão conosco. Abençoe também, ó Deus, a vida daqueles que ainda no futuro estarão assistindo ou acompanhando os nossos estudos. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada um deles também. Abençoe também, ó Deus, o William no dia de hoje, quando completa mais um ano de vida, e todas as famílias que estão conosco, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Fique conosco, ó Pai, nos ajude, nos abençoe, é o que clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então vamos lá, vamos dar uma relembrada, né? Hoje nós vamos focar aqui sobre do verso 9 ao 21, lembrando que Romanos, essa carta é escrita por Paulo, já na parte final do seu ministério, vamos dizer assim, tinha como objetivo se apresentar à igreja de Roma, responder alguns questionamentos sobre o próprio ministério de Paulo, né? Paulo também não esteve isento de difamações e de conversas, né, que questionavam, inclusive, o apostolado dele, a fidelidade dele, e ele usa essa carta também como defesa em alguns momentos, e o objetivo principal de demonstrar para a igreja de Roma a necessidade de se pregar o evangelho e, consequentemente, a necessidade da igreja de Roma firmar uma parceria com o apóstolo Paulo para que este pudesse iniciar um projeto missionário na Espanha, uma vez que a igreja de Roma era a igreja mais próxima ali, né, do Ocidente, vamos dizer assim, né, daquela região, e precisava, de certa forma, ser ali uma igreja de amparo missionário. Então, dentro desse objetivo do apóstolo Paulo, ele então começa a se apresentar o seu currículo, né,
por que ele era servo de Deus, chamado apóstolo, por que ele pregava, por que ele anunciava e o que ele já tinha feito, mostrando sempre aí uma visão cristológica fantástica, né, de dependência, de cuidado de Deus durante o seu ministério, chamado, da autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus. E aí ele então diz que o seu principal objetivo é pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Essa é a questão-chave aqui da carta aos Romanos, e por isso então ele começa uma sequência mostrando que todos somos pecadores, seja você judeu, seja você gentil, todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. A lei servia só para nos mostrar o quanto somos pecadores e o quanto Deus é santo e o quanto nós somos a impossibilidade de alcançarmos, né, a salvação em Cristo Jesus. O objetivo da lei, como ele vai dizer, é calar a boca de todo mundo diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar, eu mereço a salvação, eu sou bonzinho, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí só nessa ele já lança em terra toda a possibilidade da salvação por mérito, por alguma coisa que o homem faça, né? Seja a própria fé nascida tão somente do próprio coração do homem. E aí ele vai então fundamentar o fato de que Cristo Jesus, o Deus encarnado, se fez propiciação em nosso lugar, pagou um alto preço. A salvação é de graça para nós, mas teve um preço muito alto. E Jesus então pagou com seu sangue. E esse pagamento da dívida feita por Jesus é por conta dele ser o nosso representante, mas não o representante de todas as pessoas indistintamente, mas por aquelas que Deus, na sua soberania, amou antes da fundação do mundo, conheceu antes da fundação do mundo, no sentido de amar, e elegeu, predestinou antes da fundação do mundo. Está aí na sequência do capítulo 5 até o capítulo 11, né, tratando disso, Paulo reforçando toda essa ideia e mostrando que a salvação é uma ação exclusiva de Deus em alcançar o seu povo, aqueles que ele separou para si, dando o Espírito Santo, nos adotando, nos justificando, nos regenerando, e inclusive nos garantindo a glorificação. Isso nos livra da condenação do pecado, mas não da influência do pecado, por isso que nós estamos nesse processo de santificação e precisamos, né, cumprir aquilo que nos cabe, e estamos sujeitos também a todo tipo de sofrimento, dificuldade e problemas nessa era presente, porém, nada, ninguém pode nos separar da ação que Deus fez, de uma vez que a salvação é uma ação exclusiva, né, de Deus, né, o monergismo que nós falamos. Porém, a partir do momento que o próprio Espírito Santo aplica sobre nós a obra de Jesus segundo a eleição de Deus, nós somos ressuscitados, como ele vai falar em Efésios, né? Nos deu vida estando vós mortos, e ressuscitamos com Cristo. Então a ideia é que agora nós temos vida. Nós que estávamos mortos espiritualmente, quando somos alcançados em Cristo Jesus, recebemos a vida. E, portanto, as nossas obras, a partir desse momento, começam a contar e a responsabilidade então que pesa sobre nós é grande. Por isso, a partir do capítulo 12, ele vai então responder que como que eu devo viver como um cristão, uma vez que eu estava condenado, que Cristo morreu por mim, me regenerou, me justificou, e que através da obra de Cristo eu tenho a salvação que foi aplicada em minha vida pelo Espírito Santo por conta da eleição que Deus fez antes mesmo de eu existir, antes de eu não ter feito nenhuma obra, né? E ele cita o exemplo lá de Esaú e Jacó. E então, diante disso, diante de toda essa graça, diante dessa sabedoria e soberania de Deus, dessa majestade, sabendo que tudo é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, como que agora, em Cristo Jesus, já justificado, tendo a certeza da salvação, eu devo viver para Deus? E aí ele vai mostrar que, a partir do capítulo 12, que a minha vida tem que ser uma vida para a glória e honra do Senhor em todos os sentidos. Então, primeiramente, eu vou viver como apresentando um verdadeiro culto a Deus através da minha existência, né, através da minha vida, né, santificando o meu corpo, apresentando o meu corpo como adoração e apresentando a minha mente também
segundo a renovação que eu recebi do próprio Deus, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e apresentar ao Senhor um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não a mim mesmo, segundo aquilo que Paulo nos ensina. Então, uma vez que eu fui alcançado pela graça de Deus, agora em gratidão eu vivo uma vida de consagração a Deus, onde o meu corpo é um culto a Deus, é uma apresentação de um sacrifício vivo, santo e agradável, e a minha mente está de acordo com o padrão, com a cosmovisão, com o ensino, com a postura que a palavra de Deus nos diz, contrária, né? Fugindo do padrão do mundo, desse presente século, do pensamento desse presente século. Então eu vou viver de acordo com a vontade de Deus e agindo de acordo com o padrão de Deus, né? Vimos também na semana passada, na parte 2 aqui do estudo do capítulo 12, que como uma consequência natural de toda a obra que Deus fez em meu favor, eu vou então glorificar a Deus, né? Eu vou viver, né, de modo a demonstrar a minha fé, no exercício do ministério que Ele me confiou, pautado no dom que Ele mesmo me deu, né? Então eu vou exercer, vou servir a igreja de acordo com o dom que eu recebi, através do uso correto dos dons que Ele mesmo nos deu. E aí nós vemos Paulo fazendo aqui uma listinha, né, de dons e mostrando aí como que deve agir. A ideia é de glorificar a Deus através do exercício desses dons e edificar uns aos outros como o padrão que se espera dentro desse ministério que o próprio Deus nos chamou. E agora, do verso 9 até o verso 21, ele vai dizer que eu como cristão, eu devo demonstrar a minha fé, devo demonstrar a minha gratidão a Deus, também com bom testemunho no convívio social, ou seja, tendo um convívio social exemplar, um modo de vida em sociedade que demonstre que eu sou um servo de Deus, ou seja, com um padrão de vida fiel, né, de fidelidade, de fé, e com o exercício da prática do bem, sempre como um instrumento de buscar a paz, de buscar a bondade, de buscar a benignidade, tá certo? Então, sempre vencendo, inclusive, o mal com o bem. Então, mesmo diante de um mundo mau, um mundo de ímpios, um mundo de pessoas que desprezam a Deus, eu vou ter que ser o contraponto disso, uma vez que eu era tão mal como qualquer outro, uma vez que eu era tão pecador, condenado como qualquer outra pessoa, só que fui alcançado pela graça, né? Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho, eu não sou salvo porque eu fiz alguma coisa boa, eu não sou salvo porque eu tive alguma atitude que moveu o coração de Deus. Eu sou salvo porque a graça de Deus me alcançou, e se hoje eu ajo de acordo com a prática do bem, é porque o próprio Espírito de Deus me transformou. Se não fosse a ação de Deus em minha vida, eu estaria tão inclinado às práticas pecaminosas como qualquer ímpio que ainda continua na sua prática ou na sua inclinação pecaminosa. Ok? Então, hoje, nosso objetivo aqui é trabalhar com esse verso 9 até o verso 21, mostrando que uma vez ciente de que a graça de Deus te alcançou, que a salvação de Deus chegou até você e que Ele te resgatou, você deve, como cristão, deve demonstrar essa gratidão, essa fé, essa vida. Primeiro, vida consagrada a Deus, serviço consagrado a Deus e um convívio social consagrado a Deus. Tá bom? Então esse aí é o nosso objetivo. Então, cientes da obra que Deus realizou em meu favor, através de Jesus Cristo, e pautados na misericórdia de Deus, eu preciso demonstrar a minha fé, preciso demonstrar a minha devoção ao Senhor através da minha vida, através do meu serviço e também através da minha postura de convívio social. Então, a minha vida em sociedade vai refletir ao Deus a quem eu sirvo. A minha vida em sociedade, o meu convívio social refletirá naquilo que eu creio, naquilo que eu sei que Deus fez por mim e como eu vou glorificar e agradecer ao Senhor, agindo de acordo com aquilo que o próprio Deus espera de mim. Então, na sessão anterior aqui, né, Paulo diz que eu devo demonstrar minha fé e gratidão a Deus através do exercício fiel e excelente dos dons que recebi. Então é isso do verso 3 até o verso 8. E uma das dúvidas que muita gente tem é que quando se trata de dons, e nós fomos até lá para 1 Coríntios 12, né? Tais dons
espirituais, então, em primeiro lugar que a gente tem que reconhecer é que são dados por Deus, né? Então, como lhe apraz e para edificação do corpo. E na sequência lá de 1 Coríntios, capítulo 12 e 13, e nós temos depois o amor. Inclusive, eu convido você a abrir, marque aqui Romanos 12, vamos voltar lá para 1 Coríntios, porque nós vamos dar uma entrada aqui no capítulo 13, né, que é uma sequência lógica que nós vamos ver tão semelhante aqui em Coríntios quanto também em Romanos. Então, aqui em Coríntios, Paulo falando dos dons, no capítulo 12 ele apresenta esses dons como algo que veio de Deus, dado segundo o propósito de Deus, segundo o aprazimento de Deus, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com aquilo que Deus quer, cada um recebendo um dom específico dado pelo próprio Deus, com o objetivo de edificar uns aos outros. Vamos relembrar então um pouquinho disso. Capítulo 12 de 1 Coríntios, então, capítulo 12, verso 1 em diante, ele vai dizer, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Aí o verso 4 ele vai acabar entrando, né, mais especificamente dos dons. Ele diz, primeiro, os dons são diversos, são vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade de ministérios ou de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Paulo usa aqui o termo Espírito, o termo Senhor, que refere a Jesus Cristo, e o termo Deus, para referir ao Pai, mostrando que a capacitação da igreja, por meio dos dons, é uma ação do Deus trino, tá? O Deus triuno, ou trino, conforme você vai encontrar por aí. Então a ideia de que é um só Deus, porém com três pessoas, mas as três pessoas da divindade estão envolvidas, portanto, nessa capacitação da igreja para o serviço, para as realizações, ou seja, para o ministério que ele mesmo chamou. Então o verso 7 vai dizer assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, Deus capacita, o próprio Deus capacita a sua igreja não para a sua glória, não para a glória da igreja, né? Não para o engrandecimento da igreja, mas para um fim proveitoso. Ok? Então ele vai dizer, porque a um é dado mediante o Espírito, aí ele vai falar de vários dons, né? O dom da sabedoria, outro, segundo o mesmo Espírito, o dom de conhecimento, o outro, no mesmo Espírito, o dom da fé, né? E aqui é interessante a gente já começar a pensar nessa situação aqui. Veja que aqui a fé é pontuada como um dom, né? Mas nós sabemos que existem outros tipos de fé no contexto bíblico, nós vamos mencionar isso aí novamente, uma vez que nós já tratamos disso até de um modo exaustivo aí, né? Mas como sempre tem algumas pessoas novas nos acompanhando, é bom dar uma reforçada. Então veja que aqui existe um dom da fé. O que é o dom da fé? É um dom que o próprio Deus, através do Espírito Santo, concede a certas pessoas, crentes em Cristo Jesus. O dom espiritual é sempre para crente. O descrente não tem dom, ele tem talento. Ele pode até ter um talento fruto da graça comum de Deus. Mas quando a pessoa se converte, Deus concede um dom específico para que ele tenha um fim proveitoso, para que ele possa exercer uma função dentro da igreja, para glorificar a Deus e para edificar os demais irmãos. Então, a fé aqui é contada como um dom. Existem pessoas, crentes dentro da igreja, que além da fé salvadora, que é aquela fé que Deus me deu, que me capacita a reconhecer que sou pecador e a crer que Jesus realizou a obra em meu lugar, e crer em Jesus como meu único e suficiente Salvador, além dessa fé salvadora, existe o dom da fé, que alguns crentes têm, que é essa capacidade de confiança e de expectativa de que as coisas vão dar certo e que Deus vai direcionar, que estão sempre ali trazendo motivação, confiança, esperança para os demais crentes, tá certo? São pessoas que têm esse dom. Há outro, o mesmo Espírito, dons de curar, né? Nós já estudamos isso em outro momento, são os chamados dons carismáticos, profecia, cura, milagres, línguas, né? E que, segundo um estudo mais sério das Escrituras, tinha como objetivo um período específico para edificar a igreja quando
dessas transições na revelação de Deus. E que esses dons também serviam como credencial para os apóstolos. Logo, terminando o período apostólico, esses dons cessam, ok? Dá uma olhadinha aqui comigo rapidamente, né? No verso 8 do capítulo 13, nós vamos ler depois, mas já para tratar desse assunto, diz, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, no sentido de revelação, essas profecias desaparecerão. Essa vírgula aqui aponta para isso. Havendo línguas, o que vai acontecer com línguas? Cessarão o dom de línguas, porque o contexto que estava se tratando era de dom de línguas e não o idiomas propriamente. E havendo ciência, ou dom de conhecimento, que é a palavra de conhecimento que nós já vimos aqui como dom, essa ciência ou esse conhecimento também passará. E aí, então, permanecem os dons, que não são os dons chamados de carismáticos, ou para referendar, né, para confirmar aquele momento de transição da revelação, para os dons de edificação, tá certo? Que é o que permanece hoje. Então, vamos lá. Ele diz, mesmo espírito a fé, outro mesmo espírito dom de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade de interpretar, mas um só. Veja aí o verso 11 do capítulo 12. Um só, e o mesmo espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua vontade, segundo o seu aprazimento, a cada um individualmente. Então, todo crente em Cristo Jesus recebe um dom específico dado pelo Espírito Santo. Verso 12, porque ele vai usar a analogia, como o corpo tem muitos membros, a igreja também então tem muitas pessoas, cada um exercendo uma função, mas visando sempre a edificação, né? Uns dos outros, né? Então é isso que ele vai trabalhar aqui. Vamos lá, mais no final aqui do capítulo 12, né? Quando ele faz essa distinção, ou essa analogia em relação às partes do corpo. E aí lá no verso 27, no final do capítulo 12, ele vai dizer, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestre, depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos outros em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, veja que nós mencionamos semana passada que essa expressão, procurai com zelo os melhores dons, não significa que o dom sou eu que escolho, ou vou procurar, eu quero ter tal dom, deixa eu escolher que tipo de dom. Vimos já nos versos anteriores, que é o Espírito Santo, verso 11, que o Espírito Santo é que distribui os dons como lhe apraz. Então, não adianta eu ir lá fazer um requerimento pedindo determinado dom, porque o Espírito Santo vai dar de acordo com a vontade dele, não de acordo com o meu pedido. Quando o verso 31 chama a atenção para procurar com zelo os melhores dons, ele vai chamar a atenção que para a edificação da igreja, eu preciso olhar e ver os dons que eu recebi e procurar ali exercer com zelo os dons mais necessários para aquele determinado momento da igreja. E aí ele diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Como que você vai exercer esse dom, que é o foco do capítulo 13. Tudo bem? Então, sempre visando um fim proveitoso, verso 7, né? E segundo o aprazimento do próprio Deus. Então, essa questão que ele trata dos dons aqui é a mesma situação que ele trata lá em Romanos 12, do serviço, cada um recebendo dons diferentes para glorificar a Deus e edificar os outros, buscando a excelência, a aplicação excelente desses dons. O comparativo de 1 Coríntios 12, 13 com Romanos 12 é que, na sequência, Paulo vai tratar basicamente do mesmo assunto, né? Mostrando que é o seguinte, uma vez que nós somos capacitados para servir e para edificar, para glorificar a Deus, o modo excelente para aplicar, o caminho sobremodo excelente para aplicar os dons que nós recebemos é através da prática do amor.
Em algumas Bíblias vai ter o título aí, né, no capítulo 13, dizendo assim, o amor, o dom supremo. Esse título ele não está no original, isso aí é um título colocado pelo comitê de tradução e da divisão, né, dos capítulos, dos versículos, que tem por objetivo facilitar a nossa vida para identificar os ensinamentos bíblicos. Porém, isso não é inspirado e, infelizmente, muitas vezes acaba sendo fora da realidade. É o caso aqui, porque o dom não está contado na lista, o amor não está contado na lista dos dons, ok? E a conclusão é simples, se o amor fosse dom, então o Espírito Santo vai dar esse amor como dom para quem ele quiser. Então alguém poderia dizer, olha, eu não recebi o dom, então eu não preciso amar as pessoas, eu não preciso amar porque eu não recebi o dom de amor. E não é justamente isso que a Bíblia nos ensina, muito pelo contrário. Deus exige dos cristãos a prática do amor. Voltando lá para Romanos 12, você diz, amai-vos sem hipocrisia. É uma ordem, né? O caminho excelente para você servir e viver na sociedade é através da prática do amor. O amor não como dom, mas o amor como virtude. O caminho excelente para se aplicar os dons e para aplicar o modo cristão para se viver. Então, aí no capítulo 13, então ele começa a tratar dessa virtude e não do dom. Então ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens, ou seja, ele vai usar aqui alguns dons, né? Mesmo que ele aplique esses dons em última análise, né? Se ele não tiver amor, se ele não fizer isso com o objetivo de glorificar a Deus e edificar as pessoas, que é o resumo da prática do amor, isso aqui é vazio, isso aqui não glorifica Deus, isso não edifica as pessoas, e isso aqui então não é o caminho excelente. E aí ele vai falar da profecia, ele vai falar da fé, mas vai falar do socorro, distribuir os meus bens, né? Vai falar até do martírio, né? Entregar o meu próprio corpo para ser queimado, mas se eu não fizer isso com amor a Deus e amor ao meu próximo, então isso não vale absolutamente nada. E aqui o amor que ele vai tratar no capítulo 13, eu tenho defendido essa tese, né? Obviamente, irmãos, que quando você está defendendo uma tese, ou está, pelo menos, tentando sustentar uma tese também na teologia, que de certa forma é uma ciência, né? A gente está sujeito a erros, mas dentro dessa minha tese, o contexto do amor descrito aqui por Paulo em 1 Coríntios não refere-se ao amor relacional, mas sim o amor ministerial, né? O amor como uma virtude na aplicação do ministério, porque aqui ele está falando de dons e está falando das realizações, está falando de serviços. Se a gente for pegar aqui as características desse amor, para nós é complicado, né, ocidental, porque amor é amor. Da mesma forma que eu digo que eu amo a minha mãe, ou que eu amo a minha esposa, eu também digo que eu amo cachorro, ou que eu amo hambúrguer, né? Então a gente não tem essa distinção. E outra, o jeito que eu amo a minha mãe é diferente do que eu amo a minha esposa, né? Até pelo relacionamento filial, o relacionamento conjugal também tem as suas características específicas. Mas no contexto grego, essa questão da divisão do amor em relação a cada caso era algo que funcionava de uma maneira mais clara e que nós, quando trazemos para a visão ocidental, acabamos desprezando um pouco isso. Se eu for aplicar, por exemplo, que o amor aqui como virtude na realização, no amor ministerial, que eu chamo aqui, a questão do amor relacional, eu vou ter alguns problemas, né? Mesmo porque a palavra do Senhor, quando refere-se ao relacionamento, ela me dá algum suporte, me dá alguns princípios e alguns deveres que muitas vezes no amor ministerial eu não vou ter. Quer ver? Vamos pegar aqui uns exemplos aqui para ver se eu consigo me expressar corretamente aqui. Então, quando ele diz assim, ó, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, né? Veja, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses,
não se exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? O amor jamais acaba, e aí vai. Mas são características do amor que são aplicadas dentro de um amor como virtude na realização ministerial. Se a gente for aplicar todas essas características do amor dentro de um contexto de relacionamento ou de amor relacional, nós teremos algum problema. Né? O próprio Deus diz que, a própria palavra de Deus diz que Deus tem ciúmes de nós, Ele nos ama com essa perspectiva de ter ciúmes. É lógico que esse termo é um termo difícil, um termo que carece aí de uma exegese bem aprofundada, mas, então, se a palavra de Deus diz que Ele tem zelo, esses ciúmes por nós, e o termo é esse, mesmo que seja um termo só para exemplificar e não que seja de fato, porque Deus não tem sentimentos como os humanos, né? Nós vamos chegar a falar, então o amor de Deus não é um amor perfeito, porque se Ele tem ciúmes, então, mas que não arde ciúmes. Então, aí a gente fica tentando trazer algumas conclusões difíceis até de serem aplicadas. Não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não regozija com a verdade, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja, se eu aplico isso para o relacionamento conjugal, por exemplo, irmãos, eu vou ter algumas situações que a própria Bíblia me dá amparo e que, se eu for aplicar esse tipo de amor aqui, eu não vou ter como utilizar, inclusive, do amparo das permissões que a palavra de Deus me dá. Então, tudo sofre, então eu vou ser traído, não tem problema nenhum, né? Tudo sofre. Não se ressente do mal. Eu vou ser sempre alvo da violência e sempre alvo do mal no relacionamento. Mas eu amo, então eu não posso ressentir do mal. Veja, é preciso fazer mesmo que seja tênue, mas é preciso fazer aqui uma distinção. O amor que nós estamos tratando em 1 Coríntios 13 refere-se a um amor na aplicação do ministério. É o caminho excelente da aplicação dos dons. Quando refere-se a dom a Deus, não cabe, como o objetivo é glorificar a Deus e edificar uns aos outros, não cabe ciúmes. Porque o fulano tem o dom tal e eu tenho outro dom. Não cabe ciúmes. No exercício desse meu ministério, as pessoas... Eu tenho o dom do evangelismo. Eu prego para as pessoas, ao invés de me agradecer, elas falam mal de mim, elas me perseguem. Esse amor, fazendo esse ministério de evangelismo com amor, vai me conduzir a tudo sofrer, a tudo suportar, a não me ressentir do mal. Porque se eu prego para alguém, essa pessoa me xinga, aí amanhã depois, o que eu faço? Por amor, eu vou lá e vou pregar novamente. Né? Não vou me ressentir do mal. Ele me xingou, então que vai para o inferno agora, eu não vou mais aplicar, não vou mais pregar o evangelho para ele. Não funciona isso. Então a virtude do amor dentro do contexto ministerial é que me permite exercer o dom que eu recebi, o ministério que eu recebi, de uma maneira dentro de um padrão que glorifica a Deus e que edifica uns aos outros. Tá bom? Então o amor aqui nos é apresentado como virtude. E juntamente com essa virtude, também nos é apresentado aqui mais duas virtudes, né, nesse capítulo. Quando lá no verso 8 em diante, então ele diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerá, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. O amor continua, porque ele é uma virtude, não são esses dons temporários. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, pensava com menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Falando da maturidade, obviamente. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Falando das questões relacionadas ao futuro, sobre a plenitude, né, do conhecimento de Deus. E o verso 13 então diz: agora, pois, permanece a fé, e veja que essa fé não é o dom da fé, mas é a virtude da fé. Então há pelo menos a distinção aqui da fé como dom, da fé como virtude. Nós já vimos que existe a fé salvadora, aquela que Deus nos dá como presente
para reconhecer o nosso pecado, pedir perdão, nos arrepender e crer em Jesus, né? E a fé geral é que a crença é algo inato no homem, o ser humano é um ser crédulo, né? O ateísmo é uma desconstrução, inclusive, porque o ser humano é um ser crédulo. Então, nós vemos que permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, aqui ele trata de três virtudes: o amor, a fé e a esperança, que são as mesmas virtudes que fundamentam uma igreja modelo, segundo Paulo escreve aos Tessalonicenses, né? Uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. Então, essas três virtudes são as chamadas virtudes base para o fundamento do exercício dos meus dons e do exercício do ministério da igreja do Senhor, da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Tudo bem? Então veja, ele trata dos dons e apresenta as virtudes para que esses dons sejam aplicados com excelência. Dentre essas virtudes, o caminho mais excelente é o amor. Feito isso e dito isso, então a gente tem condição de caminhar um pouquinho mais lá para Romanos. Então, só pontuando aqui no slide, você que está nos acompanhando aí também pelo slide, então na continuação do texto de Coríntios, né, eu até vou voltar aqui para ler a última parte, né? Vimos em 1 Coríntios 12 que tais dons espirituais são dados por Deus, como lhe apraz, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo. E na continuação, 1 Coríntios 13, aí nós vemos que o amor é o combustível para o exercício dos dons. Logo, o amor, como nós já provamos, não é dom, mas é uma virtude essencial para servir a Deus, glorificando e deste modo edificando uns aos outros. Sem amor, a gente não consegue glorificar a Deus e nem edificar uns aos outros. Vejamos. Para Paulo, o amor, a fé, que é essa capacidade de não desanimar ou deixar de nos vencer pelo mal, né? E a esperança são apresentados aqui como virtudes que nunca devem deixar de existir em comparação com alguns dons temporais, alguns dons carismáticos, que tinham como objetivo confirmar a palavra ou aquele momento de transição da revelação da palavra do Senhor. Se você quiser, por exemplo, confirmar isso, se você for lá para o final de Marcos, capítulo 16, você vai encontrar lá que os sinais que foram prometidos para os discípulos, para os apóstolos, que Paulo depois vai chamar em 2 Coríntios 12 de credencial de apóstolo, tinham como objetivo confirmar ou servir de sinal para confirmar a palavra que estava se pregando, uma vez que era um momento de transição. Eles estavam saindo do judaísmo, do legalismo, para a visão cristã, né, do entendimento revelacional de Deus. Então, os sinais, prodígios, essas questões dos dons de cura, prodígios, milagres, operação de milagres, são sinais que nós chamamos de sinais carismáticos temporários, que sempre estão relacionados à mudança do período revelacional. Se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que existem apenas 3 momentos em toda a humanidade que Deus utiliza-se desses dons nos homens, dando dons aos homens para a manifestação de sinais, de curas e de milagres, para confirmar a palavra. Sempre isso. Com Moisés e Josué foi dado isso, porque era um momento de transição. Depois Elias e Eliseu, outro momento de transição, onde você vê que eles eram dotados com esses dons, eles curavam, eles faziam os milagres, eles realizavam operações miraculosas e sinais e tudo mais. E o terceiro momento na história, Jesus e os apóstolos, né? Então, os sinais tinham esse objetivo toda vez. O final de Marcos 16, se não me engano, verso 20, vai dizer que eles saíram pregando e operando os sinais para confirmar a palavra, né? E Jesus estava com eles. Então, veja, o amor, a fé e a esperança são as virtudes para a aplicação dos dons, mesmo sabendo que alguns dons teriam um período específico, que são chamados dons carismáticos, esses cessaram, né? Nós temos na igreja cristã muitas pessoas que creem que esses dons ainda não cessaram, que esses dons ainda estão em vigor e que ainda
existem pessoas hoje que receberam esses dons e que, portanto, devem aplicar. Se você fizer um simples teste, né? Pega lá a sequência lá de Marcos 16, ou separe aqui os dons, se realmente existisse hoje alguém dotado com esses dons, nós não estaríamos em pandemia, essa é a grande verdade, né? Porque era simplesmente essa pessoa chegar e curar todo mundo, porque o dom concede à pessoa que tem esse dom a capacidade de curar, independente, inclusive, da fé das pessoas. Você pega Paulo, né, ressuscitando gente, você pega Pedro ressuscitando gente, a sombra de Pedro passando pelos doentes, todo mundo sendo curado, e independentemente da fé das pessoas. Isso não tem mais. Por quê? Porque esses dons cessaram. E o que nós temos agora são os dons de edificação, através do ministério da palavra, através do ministério do socorro, né? E da evangelização, mas são dons específicos. Tudo bem? Mas então, voltando aqui para o nosso tema principal. Em Romanos, como que acontece isso? Então, Paulo fala sobre os dons e o meio excelente para se aplicar os dons, as virtudes. A virtude do amor, a virtude da fé, a virtude da esperança. Vamos voltar para Romanos para ver como que é essa sequência aí em Romanos. Então, eu estou aqui em Romanos capítulo 12, nós vemos que na sequência natural, depois que ele fala de como realizar aí com excelência cada um dos dons que nós recebemos, e aí ele entra no amor. O amor seja sem hipocrisia. Se a gente tiver influenciado por aquela interpretação lá de 1 Coríntios, de que o amor é dom, a gente continuaria aqui como se o amor fosse dom. Mas aí ele muda o foco e vem tratar do amor, mais uma vez, como o combustível para você viver nesse mundo que tem uma inclinação para o mal. E uma vez que você foi alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e uma vez que o Espírito Santo veio sobre a sua vida, que você agora então viva de modo a refletir a sua fé, mesmo na sociedade. Você vai refletir a sua fé na sua vida com Deus, você vai refletir a sua fé, a sua gratidão na igreja, no serviço de Deus, e agora você vai refletir a sua gratidão, a sua fé no seu dia a dia com os ímpios, com as pessoas que preferem o mal, que as pessoas que como ele vai dizer aqui, que amam mais, né, a confusão do que a paz, tá certo? Esse é o contexto. Então ele diz que o mesmo combustível é o amor, né? O mesmo combustível é a aplicação dessa virtude, e não só da virtude do amor, mas essa encabeçando todas as outras. Nós vimos lá em 1 Coríntios 13 dizendo que o amor é o maior, então essa é a maior virtude, mas é através dessas virtudes que nós vamos glorificar a Deus diante de uma sociedade malvada, de uma sociedade caída, diante de uma sociedade ímpia. Então vamos ver lá. Então aqui em Romanos, Paulo segue aí a mesma lógica, e depois de falar resumidamente sobre os dons, aqui no caso de Romanos, e sobre o exercício dos mesmos como meio de gratidão e testemunho de fé, ele agora trata sobre as virtudes essenciais para se viver num contexto de sociedade. Aí ele vai dizer sobre amor, vai falar sobre o zelo, vai falar sobre a esperança, vai falar sobre a caridade, vai falar sobre a empatia, sobre a humildade, sobre a bondade, a misericórdia, a fé e tantas outras virtudes. O foco aqui, portanto, é que uma vez que Deus te alcançou em Cristo Jesus, gratuitamente, você deve glorificar a Deus também vivendo nesse mundo, com pessoas ímpias, mas com uma postura de vida pautada nas virtudes que apontam para a sua vida em Deus, que apontam que você de fato é um servo de Deus, que você foi alcançado pela graça de Deus. Você não vai viver mais como o descrente, você não vai viver mais como o ímpio, você não vai viver mais como aquele que estava condenado, mas agora você vai exercer as virtudes que Deus nos deu. Então, vamos a elas, né? Vamos trabalhar um pouquinho aí com essas virtudes. Então, certamente o amor é a maior virtude de todas,
É o que diz lá 1 Coríntios 13:13. Então, por isso, Paulo exorta aí que esse amor não pode ser fingido, né? Aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, que foram alcançados pela graça de Deus, que foram salvos em Cristo Jesus e que foram livres da condenação do pecado, precisam agora, então, viver um amor de verdade. Então, ele diz assim, o amor seja sem hipocrisia, ou seja sem fingimento. Paulo vai dizer isso em algum outro momento, né? O nosso amor tem que ser seja sem hipocrisia, a nossa fé precisa ser sem hipocrisia ou sem fingimento, né? Então a ideia de que ser virtudes de fato verdadeiras. Então o amor aqui seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O verso 10 ainda ele continua afirmando assim, que o amor, amai-vos, uma ordem, cordialmente uns aos outros com amor de irmão, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então ele diz, olha, você foi alcançado por Deus, você não merecia, você estava condenado, você estava perdido, a graça de Deus te alcançou, pautado na soberania de Deus, de uma ação soberana de Deus, porque a obra da salvação é fruto do próprio Deus, então agora você tem que viver de modo a demonstrar que essa graça te alcançou, consagrando-se a Deus, consagrando-se à igreja através dos dons que Ele te deu e vivendo nesse mundo de modo a transmitir as virtudes que Deus espera que você tenha. Então, o amor não pode ser com fingimento, ele tem que ser sem hipocrisia, e é o amor que possibilita agir demonstrando todas as demais virtudes. Então, vejamos. No verso 10 aqui, ele então nos diz que devemos amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então, o amor a Deus deve me conduzir a amar ao próximo, né? E mesmo sabendo que esse próximo é terrível, mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele deve ser alvo desse amor cordial, desse amor fraternal, apesar da realidade dele. Porque o que me diferencia do ímpio é que a graça de Deus me alcançou e a ele ainda não. Tá bom? Então, o que Paulo vai tratar do verso 9 até o verso 21 são das virtudes que nós precisamos ter como cristãos diante desse mundo tão complicado, para refletir a nossa gratidão e a nossa fé. Então, a minha vida em sociedade precisa refletir aquilo que eu creio sobre Deus, aquilo que eu creio que Deus fez por mim. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no chat. Acho que o Cezinha colocou aqui uma pergunta. Pastor, alguns pastores defendem que certos dons ainda são manifestos hoje, pois acreditam que são necessários para o próprio avanço da igreja, por exemplo, o dom de línguas, e usam o texto, onde Paulo fala, quem fala em línguas edifica-se próximo a si mesmo. Na sequência aqui no capítulo 14, viu, Cezinha, lá de 1 Coríntios. Você vai ver aí, não é o nosso objetivo aqui, né? Eu só mencionei para fazer essa transição, para voltar aqui para Romanos, mas se você continuar a leitura aí no capítulo 14, ele vai continuar para dizer que realmente o dom de línguas, ele teve um propósito específico, e no caso ali há uma exegese bem feita, vai te mostrar que existe uma diferença entre o dom de línguas no sentido como aconteceu lá em Atos, ninguém sabia falar aquelas línguas e de repente começaram a falar, né? Do nada, tanto é que o pessoal ficou, como que esses caras sendo galileu estão falando a minha língua materna? Ou línguas depois idiomas, né? Que é uma das possibilidades lá de 1 Coríntios. Mas ele, lá em 1 Coríntios 14, Paulo inclusive faz uma lógica interessante, ele diz assim, olha, eu prefiro falar 5 palavras que são compreendidas do que não sei quantas mil lá em outras línguas que ninguém compreenda. Então, ele está num processo de desconstrução de que aquele dom, ou até mesmo a utilização do idioma, né, para que Deus, de um modo sobrenatural, faça com que as pessoas entendam sem a presença de um tradutor, que isso já está passando. Foi usado por um momento específico para confirmar para o judeu que Deus estava aceitando os gentios na igreja. Então, os gentios recebiam muitas vezes o dom de línguas no momento da conversão, quando os apóstolos iam lá batizá-los,
e servia para mostrar para os gentios que a autoridade da igreja estava sobre a autoridade dos apóstolos que eram judeus. Então, nós vemos que o capítulo 14 de 1 Coríntios vai servir, inclusive, para quebrar essa perspectiva de que o dom de línguas hoje, né, é utilizado como um dom possível. Tá? Então, é só pegar a sequência lá, na verdade, o capítulo 12, 13 e 14, o capítulo 14 que vai tratar dessa sua questionamento aí. Quem fala em línguas edifica a si próprio, né? Quem ora em línguas ora para si, e que, portanto, é melhor você profetizar, ou seja, pregar ali, sinônimo de pregar, na língua, né, das pessoas, ou que tenha intérprete para edificar as pessoas, do que o dom sobrenatural propriamente, que ali Paulo já no capítulo 14 eu acho que não está nem considerando mais como dom sobrenatural, mas sim como idiomas. Ok? Vamos lá, Roberto Júnior também coloca aqui: pastor, o dom de cura cessou, mas biblicamente Deus continua curando pessoas hoje pelo poder da oração? Sim. Existe uma distinção. Deus sempre agiu de modo miraculoso. Deus continua curando, e como sempre o fez, e respondendo às orações do justo. Agora, qual que é a diferença do dom de cura? O dom de cura era um dom específico dado pelo Espírito Santo a uma pessoa, e essa pessoa, então, tinha a capacidade de curar, independente, inclusive, da fé do outro. Era um dos sinais que foi dado aos apóstolos, lá em Marcos 16, quando diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Por que aqueles que creem? Ou aqueles que crerem? Porque a ideia ali é que os apóstolos até então não estavam crendo que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena falou para eles não deram crédito. Os 2 discípulos do caminho de Emaús haviam dito que haviam encontrado Jesus, eles também não deram crédito. Então Jesus aparece, puxa a orelha dele e falou: pô, que credulidade é essa? Eu não falei que isso ia acontecer? Tarará. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizar e parará, aquela coisa toda, a ordem e tal. E dizia: os que creem, ou seja, de vocês que creem que eu de fato ressuscitei, então esses sinais vão acompanhar vocês e servem para confirmar a palavra que vocês vão estar pregando. Verso 20 lá de Marcos 16. Então eles receberam dons, que são dons sobrenaturais, e que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 12, que era um credencial de apostolado, ou seja, era o que diferenciava o apóstolo dos demais crentes. Para você saber quem era apóstolo, aqueles sinais, prodígios e poderes miraculosos aconteciam através desses homens, ou da liderança, né? Tanto é que você vai ver em Atos que os diáconos que foram ordenados pelos apóstolos para exercer a evangelização e a distribuição da mesa também exerciam sinais e prodígios. Porém, isso era naquele período do início da pregação, pois era uma transição, né, do período revelacional na mudança do judaísmo para o cristianismo. Então, o dom de cura é uma capacidade que o indivíduo tem, dada por Deus, pelo Espírito Santo, para curar todo mundo que ele impuser as mãos. Lá em Marcos vai dizer: se impuseres as mãos, ficarão curados. Não é assim, existe a possibilidade de ficar curado, olha, dependendo da fé de alguém vai ficar. Não, era algo certo. Tanto que a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas. Levava lá o avental de Paulo, punha sobre a pessoa era curada. Então, por quê? Porque o dom de cura está na pessoa. Hoje não existe mais esse receptor desse dom. Se tivesse, aquilo que eu falei há pouco, se tivesse alguém com o dom de cura hoje, essa pessoa chegaria lá no hospital lá e passaria e a sombra dele curava todo mundo. Ponto. O que existe hoje? O que existe hoje é Deus exercendo o seu poder miraculoso. E eu posso orar por uma pessoa e Deus, segundo a sua graça e a sua vontade, curar aquela pessoa por quem eu orei. Agora, eu vou orar por outra pessoa e isso não vai acontecer, porque a cura não está em mim. Mas o clamar a Deus eu posso fazer, como qualquer crente pode fazer. E Deus pode responder? Sim, pode responder. Para uns sim, para outros não. Ou sim para várias pessoas e não para algumas delas.
A diferença é que eu não posso dizer que eu tenho agora esse poder de cura, porque para eu ter esse poder de cura, eu teria que receber o dom de curar. Em relação aos sinais, poderes de cura, milagres que acontecem hoje, focados no indivíduo, na pessoa, Tessalonicenses vai dizer que isso se chama operação do erro, que nesses dias finais, ou nesse período final, Deus permitiria que por ação de Satanás, esses sinais fossem realizados e as pessoas dariam mais valor ao sinal do que à verdade, do que à palavra. Então hoje, sinais, prodígios, milagres realizados por um determinado indivíduo é mais sinônimo de operação do erro do que manifestação do poder de Deus. Porque o próprio Deus disse que esse período cessaria. Agora, Deus continua curando hoje? Sim, Deus continua curando hoje. Agora, tem muitas curas que acontecem hoje, que é permissão de Deus, porque nenhum bem vem se não for dado por Ele, mas que tem como objetivo essa operação do erro, para as pessoas se desviar da verdade. Um exemplo, quando alguém... tem um monte de gente de Covid, aí nós estamos orando lá, pede para oração, nós estamos já orando por mais de 50 pessoas com Covid, 80% foi curado, algumas faleceram. Tá. Aí você pega essas mesmas pessoas, alguém lá no centro espírita está pedindo por elas, e alguém lá no catolicismo está fazendo um voto lá para santa, não sei das quantas, entendeu? E aí cura, vamos imaginar que cura. O que acontece? A pessoa, o católico que fez a novena lá, que fez o voto, que fez sei lá eu o quê, para o santo, a glória vai ser para quem? Para aquele santo. E aí ela vai falar o seguinte, olha, eu orei para o santo tal e o fulano foi curado. Amanhã depois ele vai orar para quem? Para o mesmo santo. Isso vai mantê-lo nessa prática de erro, dentro da visão bíblica, de idolatria, né? Então, hoje é muito difícil você falar uma situação dessa e defender uma posição de que o dom de curar é um dom contemporâneo, porque você tem manifestações de cura em toda e qualquer religião. A não ser que você chegue no absurdo de dizer, como eles afirmam, né? É o mesmo Deus, Deus está em todo lugar, por isso Deus cura em qualquer igreja, e a gente olha para a Bíblia e fala, não, isso é impossível, né? Então, hoje, alguém dizer que tem o dom de cura e exercer esse ministério de cura, está muito mais inclinado àquilo que você viu lá, né? 2 Tessalonicenses 2,9, lá no curso de teologia, básico de teologia reformada, que é a operação do erro, para que as pessoas fiquem focadas no erro e não amem a verdade, que é a palavra de Deus, e conduza, por exemplo, essa pessoa para o engano. Então, só respondendo inicialmente a sua pergunta, então, o professor, o dom de cura cessou? Na nossa perspectiva bíblica, sim. Na perspectiva reformada, sim. E Deus continua curando pessoas hoje? Sim. Segundo o seu propósito, a sua vontade, a manifestação do seu poder. Através da oração das pessoas? Sim. E através também da sua ação soberana. Às vezes ninguém ora por ninguém e a pessoa simplesmente é curada. Então, agora, nós não temos também como mensurar quando foi e quando não foi uma ação específica de Deus na vida de alguém. É lógico que quando você está tratando de crentes, pessoas que creem, depositam sua fé somente e unicamente em Cristo Jesus e que passam por uma situação e a igreja intercede por ele e acontece um milagre na vida dessa pessoa, obviamente que você tem todos os dados suficientes para dizer, olha, Deus respondeu a nossa oração. Agora eu posso dizer, olha, o pastor Everton orou e aquela pessoa foi curada, então o pastor Everton tem um dom de cura? Não, não tem. Eu até falei já em outros estudos, já tive assim, oportunidades e privilégios tremendos. Deus, na sua graça e misericórdia, já me permitiu vivenciar vários momentos interessantes, onde nós oramos e de repente as pessoas de fato são curadas. E outras que nós oramos e infelizmente as pessoas não foram curadas. Mas por quê? Porque não está em mim, não depende do pastor, não depende da figura humana. Tá bom? Vamos lá, o Cezinha também colocou aqui mais alguma coisa, deixa eu ver. Pastor,
Usando essa perspectiva de dons para o avanço, crescimento e fortalecimento da igreja, quais seriam, biblicamente falando, os dons que a igreja possui? Pelo menos mais de 30. Ô César, aí nós precisaríamos entrar profundamente só no estudo sobre dons, e aí nós temos dons relacionados à palavra, né? Que é a propagação da palavra, então a profecia como pregação, o evangelismo, o próprio dom do apostolado como o dom missionário, o ensino, o dom de mestre, tal, e os dons de socorro, né? Que aí entra hospitalidade, misericórdia e tantos outros. Mas uma série de dons, uma lista aí de pelo menos 30 dons, tá? Mas aí, infelizmente, eu não vou ter tempo de tratar disso hoje, tá joia? A gente já estudou sobre dons, né? No momento, vamos ter que voltar uma hora ou outra aí para tratar disso, aí a gente faz essa distinção, até para que a igreja possa identificar o seu próprio dom, né? O mecanismo correto da igreja funcionar é esse, é estudar sobre dom, identificar os dons nas pessoas e a partir dos dons que a igreja tem, identificar o ministério que aquela igreja vai exercer. Né? O ministério da igreja não vai surgir da cabeça do eu quero que a nossa igreja tenha um ministério voltado para socorro. Mas não tem ninguém com dom de socorro aqui, o que nós vamos fazer? Eu quero que a nossa igreja tenha um ministério voltado para louvor e adoração. Meu amigo, nós não temos ninguém aqui com esse tipo de dom. Né? Tudo desafinado, o malemar bate panela aqui, terrível. Não tem jeito. Veja, os dons que Deus dá para os crentes é que vai direcionar o foco ministerial daquela igreja. Obviamente que o ministério da palavra, isso vai estar presente em todos, mas se eu vou enfatizar mais ensino, se eu vou enfatizar mais evangelismo, se eu vou enfatizar mais obra missionária ou envio de missionário, quem vai determinar isso é o próprio Deus, mediante os dons que ele deu à sua igreja. E isso é também algo, não é estático, é algo dinâmico. Conforme Deus vai trazendo outras pessoas com dons diferentes, esse ministério vai sendo mudado e o ministério da igreja vai ganhando outras áreas de atuação. Tá bom? Mas voltamos aqui então para Romanos, irmãos, que o foco, portanto, do verso 9 a 21 é mostrar que, como nós somos alcançados pela graça de Deus, devemos viver agora para glorificar a Deus nesse convívio social através das virtudes dos crentes. Né? Você vai ver aqui que há uma conexão muito grande lá com Gálatas, os chamados frutos do Espírito. Nós vamos fazer isso no final, mas você já tendo isso em mente, você vai ver essa relação. Então, a primeira virtude aqui é o amor, né? O amor sem hipocrisia. O amor a Deus, acima de todas as coisas, que me conduz a amar o meu próximo, ciente de que esse foi criado à imagem de Deus e por isso eu vou preferir honrar uns aos outros, eu vou preferir agir em cordialidade e em fraternidade. Vamos caminhar aqui na sequência dos versos. Então, o amor também, o amor aí como a base de todas as virtudes, né? Então, aí no verso 11, você vê, no zelo. Então, o amor com a obra de Deus me conduz a essa virtude, que é o zelo, né? Não ser remisso. Né? Então, a questão da prática do zelo naquilo que eu vou fazer, no contexto da sociedade, porque aqui é o contexto agora já social, né? Me conduz, obviamente, a ser zeloso. Essa é mais uma virtude que os crentes em Cristo têm que ter. Fazer as coisas de uma maneira correta, de uma maneira bem feita. Vai fazer, faz direito. Né? Eu sempre chamo a atenção da turma, e às vezes as pessoas ficam até meio bravas comigo, mas vai fazer, meu amigo, faz direito. Não faz meia boca. Senão nem faça. É melhor deixar lá para que outro venha e faça, do que você falar, não, eu faço e faz o trem de qualquer jeito. Então, essa característica do zelo é uma característica do crente que reconhece que ele não era nada, estava condenado, é um Zé Ruela, um miserável, que foi alcançado pela graça de Deus. E que se tem algum dom hoje, e que se tem algum talento, é fruto dessa bondade de Deus, e que você, em demonstração desse amor a Deus, tem que fazer isso da melhor forma possível. Tá certo? Então, nós vemos aqui mais uma virtude, o zelo. Depois, ainda no verso 11, a parte final do verso 11 diz: sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor,
Ou seja, essa questão do ânimo, da dedicação, fazendo todas as coisas como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Nós vamos ver Paulo em vários momentos falando para os escravos servir aos seus senhores, até os senhores que são ímpios, mas servir com excelência, com dedicação, com amor, como se estivesse fazendo para Deus. Nós trazendo para a nossa realidade hoje, no convívio social, eu sou empregado, eu vou ser o melhor empregado. Ah, mas meu patrão é um ímpio. É problema dele, porque eu estou fazendo para o Senhor. Dentro do meu convívio social, eu vou glorificar a Deus com essa virtude do amor, com essa virtude do zelo, com essa virtude do ânimo, com essa virtude da dedicação, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós estamos estudando nos sermões de domingo sobre as cartas pastorais e nós estamos vendo que a minha postura, né, tem que ser de modo a ornar, trazer ornamentação para o nome de Deus e para a doutrina, e não blasfemar, não conduzir o nome de Deus e da doutrina a ser blasfemado. Então, é dessa forma que eu tenho que agir no convívio social, no contexto, né? E lá o exemplo, inclusive que nós vamos, se Deus quiser, semana que vem, agora, domingo que vem, no outro, tratar, né, naquela sequência, que é justamente do escravo tendo que servir o ímpio e mesmo assim servir da melhor maneira possível, não sendo respondão, né, para glorificar a Deus. E se uma situação de escravidão, o princípio do cristão é esse, imagine hoje num contexto de liberdade, mas que eu sou funcionário, é a mesma coisa. Eu vou fazer o melhor, eu vou ser animado, né, com fervor de espírito, porque eu estou fazendo as coisas servindo ao Senhor. Então, meu convívio social, aquilo que é minha responsabilidade dentro da sociedade fazer, eu vou fazer da melhor forma possível, porque eu não estou fazendo para o meu patrão, não estou fazendo para o Estado, eu não estou fazendo para A, para B, mas eu estou fazendo para o Senhor. É esse o padrão que deveria ser do cristianismo. Pastor, mas o mundo é complicado. Não importa, nós podemos estar num contexto onde só tenha você de cristão nesse mundo. O padrão de virtudes que Deus espera de você, uma vez que Ele te alcançou pela sua graça, é esse padrão de ser animado, dedicado, fervoroso de espírito, né, que aponta para essa situação de fazer tudo para o Senhor. Verso 12, quais outras virtudes que se espera do crente que foi alcançado em Cristo Jesus? Verso 12 diz, primeiro, regozijai-vos na esperança, que você seja uma pessoa esperançosa, né, que tenha essa ideia de não desanimar, de esperar que as coisas vão acontecer, de ter essa esperança, essa expectativa. É virtude que se espera ter no cristão. O cristão, o uruca, né? Nunca vai dar certo, vai chover, tem uma nuvem, tem um leão lá fora, eu não vou sair, o cara não tem esperança para nada, ele vai se definhando, e a sociedade ele vai ser um uruca daquele que vai pôr todo mundo para debaixo da cama, né? Então, regozijai-vos na esperança. Se não tem mais expectativa nenhuma, se está tudo danado, se existe pelo menos o regozijo na esperança, que essa seja uma virtude vista em você. O que mais que diz o verso 12? Sede pacientes na tribulação. A virtude da paciência. Existem situações de dificuldade que todos nós vamos passar, inclusive como sociedade, e aí a nossa expectativa tem que ser paciente, né? Nós estamos vivendo aí uma situação onde, até por conta da pandemia, temos algumas privações, erros e acertos do poder governamental, impedimentos de fazer... o cara já quer quebrar tudo, quer sair no pau com todo mundo, quer explodir. Meu amigo, não é uma virtude que se espera do cristão. Essa é uma virtude do zelote. Se você fosse um rebelde judeu, então tudo bem. Se você quer ser zelote, é uma coisa. Agora, ser cristão, você vai demonstrar na vida em sociedade virtudes por conta de que Deus te alcançou, mesmo você sendo um miserável. Ok? E a paciência na tribulação é uma dessas virtudes que se espera do crente em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade no contexto social. O que mais que vai dizer aí? Na oração, perseverança. Oração aqui, sinônimo de fé, né? Essa virtude da fé. Então, por quê? Porque você ora porque você acredita em Deus, né? Então,
ser perseverante na fé. E aqui, mais uma vez, a fé como virtude, não como dom, não como a fé salvadora, mas essa perseverança em continuar confiando em Deus, sabendo que Deus é o nosso auxílio, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso refúgio. Ou diante desse convívio social que é tão complicado, onde a maioria das pessoas são ímpias, que a gente mantenha essa fé com o Senhor. O que mais que se espera dos crentes como virtude diante desse mundo aí tão complicado? Compartilhar as necessidades dos santos, que eu chamo aqui de socorro, né? A virtude do socorro, o 13:1, né? Ou seja, estar disposto a socorrer, estar pronto a socorrer. Mesmo com as privações e as limitações, sempre tem uma forma de eu poder socorrer e ajudar aquele que está próximo, e principalmente os crentes, né? Compartilhar a necessidade dos santos, é uma perspectiva específica para os irmãos da fé, aquilo que nós vimos também semana passada lá, ou nesse domingo, né? A questão dos critérios de justiça para socorrer alguém. Você vai socorrer qualquer um, mas você vai dar prioridade para os santos. Capítulo 12, verso 13, a parte final, praticai a hospitalidade. Isso é uma virtude, né? A questão de você acolher bem, de você socorrer, talvez em algum momento receber as pessoas em casa que estão passando por situações adversas, lembrando aqui por conta da perseguição da igreja, a igreja muitas vezes inimiga do império, né? E sofrendo perseguição do império, muitas vezes cristãos perdendo o trabalho, perdendo as casas, sendo expulsos das cidades e tendo que ser acolhidos por algum momento por outros irmãos. Então essa hospitalidade é mais uma virtude que se espera daquele que foi alcançado em Cristo dentro de um contexto de convívio social. O que mais? Ainda no verso 14 ele vai dizer assim, abençoai os que vos perseguem. Então agora nós vemos aqui até o verso 13 de uma maneira geral, agora a partir do verso 14, tratando um pouco mais desse convívio social tão terrível, que é tão difícil, porque nós vamos lidar com descrentes. Então o verso 14, abençoai os que vos perseguem. Por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida, o império, os judeus e tantos outros grupos ali. Então o amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, né, me conduz a ser abençoador. Então eu vou abençoar os que me perseguem. Que mais que ele diz? Abençoai e não amaldiçoeis. Então, essa postura de abençoador, né? É lógico que você vai encontrar na palavra de Deus vários momentos, né, do chamadas orações imprecatório, onde você vê os justos clamando para que Deus aplique a vingança sobre os seus perseguidores, sobre aqueles que estão se levantando contra eles. Nós vamos ver que Paulo vai tratar disso um pouco mais à frente, quando fala que a vingança pertence ao Senhor, mas a postura da virtude é uma virtude de abençoar, né? É uma postura de não amaldiçoar, mas sim de abençoar, tá certo? Verso 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, ou seja, a virtude da empatia, né? Que é a alegria e compaixão. Alegria com os que estão alegres e a compaixão com aqueles que estão passando por um momento de choro, de tristeza. O cristão, dentro desse convívio, ele precisa se alegrar com o sucesso dos outros e se entristecer com o fracasso dos outros, e não o contrário, né? Mesmo diante de um mundo vil, um mundo ímpio. Mas a virtude que se espera daquele que foi alcançado pela graça de Deus é que seja uma postura de empatia, né, de alegria e de compaixão. Verso 16, parte A. Tendo o mesmo sentimento de um para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Ainda como uma consequência natural do verso 15, né, da empatia, a ideia de não ser orgulhoso, o contrário é justamente ser humilde. Então, a virtude da humildade. As pessoas passando uma situação difícil, então não se coloca acima dessa pessoa. Você não precisa do fracasso do outro para você se sentir bem, para se sentir mais, se sentir orgulhoso. Pelo contrário, vai ter um sentimento de um para com os outros, todo mundo igual. Paulo vai dizer da sujeição como uma característica cristã, né, uma virtude cristã, considerando o outro sempre superior a mim, porque se eu considero o outro sempre superior a mim, eu vou tratá-lo com decência, com respeito. Verso ainda 16, parte B diz, condescendei com o que é
humilde. Aqui humilde é no sentido do pobre, do necessitado, né? Então, a virtude da caridade, você ter uma inclinação para socorrer, para estender a mão para aquele que está passando por necessidade. Ainda o verso 16 diz, não sejais sábio aos próprios olhos. A ideia da simplicidade, né? Está associada à humildade aqui, está de mão dada com a humildade, mas outra virtude do cristão é não ser sábio aos seus próprios olhos, é depender de Deus, é ser simples, é ser humilde de espírito, reconhecer que também está carente. Verso 17, não torneis a ninguém mal por mal. Então, a ideia da bondade, né? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, a virtude da benignidade, né? A bondade é a ideia de não fazer o mal por ninguém. E se esforçar a fazer o bem é sempre ter uma postura benigna. Então, a benignidade. Aí, verso 18. Se possível, quanto depender de vós, nem sempre vai depender de mim, mas no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, ser pacificador, buscar a paz. Irmãos, veja, várias virtudes que apontam para o padrão do crente, que era alguém que estava condenado e que foi alcançado pela graça de Deus e que agora, então, em gratidão, demonstra na sociedade, reflete na sociedade a sua fé em Deus, a sua crença em Deus e o seu modo de glorificar e de exaltar ao Senhor. Então, aqui, como pacificador. Verso 19. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Aqui eu chamo essa atenção de não querer vingar como uma virtude do domínio próprio, de confiar e esperar que Deus vai agir em meu lugar, né? Ao mesmo tempo, essa longanimidade, essa paciência de aguardar o dia final, se for o caso, da aplicação da justiça ou da vingança que o Senhor, que pertence ao Senhor. Verso 20, ele diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas na sua cabeça. A ideia da complacência, né? Que demonstra sua postura de mansidão, porque você está vendo o seu inimigo numa situação deplorável, você já quer ir lá e eliminá-lo, né? Mas a virtude cristã que nos é exigida é essa complacência, de estender a mão, inclusive, para o nosso inimigo, quando ele tiver fome, quando ele tiver sede, né, para que você mude a postura dele, o constranja a não ser mais teu inimigo e não ser mais teu perseguidor. Nós podemos e devemos confrontar as ideias, confrontar os erros, as heresias, mas nunca agir de uma maneira a destruir as pessoas, né? A nossa luta nunca é contra o sangue, contra a carne. A ideia é que a complacência faz parte das virtudes que se espera daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E por fim, não deixes ou não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, mantenha esse padrão de bondade, de benignidade, que eu chamo aqui de fé. Ou seja, não te deixe vencer do mal, não permita que o mal vença. Não permita que o mal volte ao seu coração. Não permita que ele tome conta do seu coração, mas mantenha a fidelidade, mantenha o padrão, mantenha a postura que glorifica a Deus e que exalta ao Senhor, uma vez que nós fomos alcançados por sua graça. Veja, irmãos, que então essa questão, vou até voltar ao slide aqui, o amor, o zelo, o ânimo, a dedicação, a esperança, a paciência, a confiança, né? A questão da fé, o socorro, a hospitalidade, a postura de ser abençoador, a empatia, né? A alegria, a compaixão, a humildade, a caridade, a simplicidade, a bondade, a benignidade, ser pacificador, ter domínio próprio, longanimidade, complacência, mansidão, fidelidade, tudo isso está relacionado com virtudes, né? Com virtudes que apontam para aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, né? Aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. A Valdívia aqui está colocando, pastor, essa mensagem de Paulo tem uma ligação com o Sermão do Monte?
obviamente que não praticamente ponto a ponto, mas está pautado no ensinamento de Jesus, onde a bem-aventurança está em virtudes que demonstram a minha carência de Deus, demonstra a minha fidelidade a Deus, onde demonstra a minha longanimidade, a confiança de que a vingança pertence ao Senhor. Você vai pegar lá o contexto de Mateus 5, das bem-aventuranças, você vai ver claramente aqui muitas das virtudes que Jesus coloca lá, né? Os mansos, os que têm desejo pela justiça e tarará, você vai ver, de certa forma, aplicado nas mesmas virtudes que Paulo exige do cristão que foi alcançado pela graça do Senhor. E uma outra relação, além lá do Sermão da Montanha, que eu faço aqui, é justamente com Gálatas 5, que é o fruto do Espírito, né? Se você pega lá o capítulo 5 lá, Paulo vai dizer, vamos lá para a gente finalizar, né? Gálatas capítulo 5, capítulo, eu vou chamando aqui algumas questões, por exemplo, no capítulo 5, verso 1 diz assim, ó, para a liberdade do pecado, obviamente, né? Foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Tanto a escravidão da lei, do cerimonialismo, quanto do próprio pecado. Então, nós somos libertos em Cristo. É a mesma ideia de Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, dizendo, olha, nós fomos libertos em Cristo. E agora, como libertos em Cristo, eu preciso viver de acordo com essa nova realidade. E aí o verso 14 ele vai dizer, né? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, veja, o amor como a virtude que é a base para todo o modo de vida que o cristão deve demonstrar no seu convívio social. E aí, então, ele vai falar dessa luta, né, de andar no Espírito e não fazer a sua própria vontade. E aí ele entra na ideia do fruto do Espírito. Se você observar aqui, basicamente todos esses elementos aqui do fruto do Espírito, essas virtudes, como fruto do Espírito, estão relacionados ao que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, do verso 9 a 21. Você tem o amor, você tem a alegria dentro daquela questão da empatia, a paz, depender de vós tem de paz com todos os homens, a longanimidade, não procurar vingar, mas esperar no fato que Deus é o vingador e que no tempo dele ele vai fazer, a benignidade, né? Fazer o bem, a bondade, não responder o mal com o mal, mas o mal com o bem, a fidelidade, não deixar que o mal invada o meu coração, a mansidão, no sentido de que se o meu inimigo está precisando de ajuda, nessa complacência, o domínio próprio do desejo de não querer fazer justiça com as minhas próprias mãos, né? Então, vemos que uma vez que eu fui alcançado pela graça de Deus, recebi o Espírito Santo, então eu vou viver agora como cidadão do céu, mesmo ainda num contexto de um convívio social com o ímpio, através de virtudes que demonstram que eu estou vivendo no Espírito, que eu estou andando no Espírito e, consequentemente, glorificando o Deus que me alcançou quando eu não merecia. Então, se eu vivo no Espírito, andemos também no Espírito, é o que fala o verso 25 aqui de Gálatas. Então, a minha vida em sociedade, irmãos, precisa refletir a minha fé e precisa refletir a minha vida com Deus, em especial, debaixo da ação do Espírito Santo. Então, dessa forma, Romanos capítulo 12 vai nos chamar a atenção de que, uma vez que eu fui alcançado pela graça de Deus, isso tem que refletir na minha vida aqui. Primeiro, numa consagração de corpo e mente para Deus, num serviço de excelência segundo os dons que eu recebi ao Senhor, para glorificar a Deus e edificar uns aos outros, e dentro de um contexto social, demonstrando virtudes que são características da ação do Espírito Santo na minha vida. E aí, a história continua, e depois entrando aqui no capítulo 13, tratando de um modo mais específico a minha relação com as autoridades, com o governo de um modo geral e dos magistrados de um modo geral, como que eu devo viver agora diante dessa realidade, uma vez que eu fui alcançado em Cristo Jesus, que eu era condenado, que eu estava perdido e que eu recebi a regeneração, a adoção de filhos, recebi o Espírito Santo. Então, como que eu tenho que viver nesse contexto? É assim que Paulo
vai chamar a atenção. Na verdade, o que Paulo está querendo enfatizar, irmãos, é que o objetivo da igreja é a pregação do evangelho e não a transformação social necessariamente e nem a transformação política. Hoje nós temos, por exemplo, dentro do contexto missionário, uma inclinação chamada da missão integral, né? Que é um modelo hoje da aplicação de missões. Você primeiro dá o pão, para depois você dar o evangelho. Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é o seguinte, meu amigo, você alcança, você dá o pão espiritual primeiro e depois você supre as necessidades dos santos, ok? Hoje o que a igreja está fazendo? A igreja está investindo o recurso que vem, né, que Deus nos dá, para muitas vezes dar boa vida para o descrente, para o ímpio, né? Na expectativa de que, dando o espelho, a gente vai ganhar o índio. Dando um apito, nós vamos ganhar o indígena lá. Não é isso. Apresenta-se o evangelho, aplique-se o evangelho, a salvação é mediante a ação de Deus, porque senão você vai trazer as pessoas na igreja por conta dos benefícios. Nós tínhamos uma igreja presbiteriana de Pompeia, não tem problema falar nada disso aqui. Então, o que os caras faziam? As pessoas que vinham na escola dominical ganhavam um ticket. Na hora que você fizesse 4 tickets, você trocava os 4 tickets por uma cesta básica. Ou seja, as pessoas iam na igreja ou na escola dominical por conta do estudo da escola dominical, por estudar a palavra de Deus, ou para receber um ticket. Então, missão integral, a gente ajuda e aí depois apresenta o evangelho. Não, isso é trocar, é ludibriar os dois. A igreja se enganando que as pessoas estão vindo para ela para aprender o evangelho e as pessoas se fazendo que estão indo para a igreja e até se colocam lá dispostos a ouvir o evangelho, mas estão com os ouvidos tapados ainda, porque o Senhor não abriu os ouvidos dela, para pegar a cesta básica no final de 4 semanas ou no final do mês. Não é esse o padrão. O que Paulo está ensinando aqui é justamente isso. O objetivo da igreja não é a questão de transformação social. A transformação social vai ser uma consequência da ação espiritual, do alcance do evangelho. A transformação política de determinado país, de determinada cidade, vai se dar através do quê? Da pregação do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação e o evangelho é o poder de Deus para a transformação. Quando a gente inverte, põe o carro na frente dos bois, a gente acaba trazendo para a igreja um monte de tranqueira que só está na igreja por conta de alguns benefícios sociais, alguns benefícios políticos que porventura essa igreja possa oferecer. É isso que, de certa forma, Paulo também vai tentar eliminar aqui em Romanos para que esse erro não aconteça e que, infelizmente, tem acontecido e muito na igreja contemporânea. Beleza, irmãos? Alguma pergunta? Estamos aqui com o chat aberto, né? Se você tiver aí alguma questão, então possa colocar. Enquanto, por causa do delayzinho aí, dá uns 10 segundinhos de diferença. Então, se você tiver alguma pergunta quando você está digitando, só relembrando, nós não merecíamos nada, estamos condenados, fomos alcançados pela graça, recebemos a regeneração, a justificação, a salvação em Cristo Jesus, e agora, uma vez salvos pela graça e tendo a adoção de filhos e o Espírito Santo habitando em nós precisamos agora glorificar a Deus. Através do meu corpo, através do meu pensamento, através do meu serviço na igreja, através da minha postura em sociedade, com demonstração de virtudes que apontam para o fato que eu vivo debaixo da ação do Espírito Santo, que eu ando no Espírito Santo. E depois, com uma postura relacionada às autoridades, aos magistrados, e aí, sucessivamente, outras questões que a partir do capítulo 13 nós vamos estudar. Feito?